Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus intitulada O Culto e o Perdão de Pecados. Vamos entender a importância do culto em nossa vida de fé. Quando se trata de ir ao céu, vejamos o que aconteceria conosco se não houvesse o culto. Somos livres para guardar o culto em paz. Contudo, agora que surgiram leis governamentais, por conta da situação urgente em que estamos, os cultos ficaram restritos. Nós sentimos a diferença entre o culto que nós sempre guardamos em paz e esse que estamos guardando agora em um momento de emergência. Hoje, vamos tomar um tempo para aprender, através da Bíblia, que Deus nos dá o perdão de pecados através dos cultos. De acordo com a Bíblia, o culto começou a ser criado entre Deus e os humanos depois de Adão e Eva pecarem. As características mais fundamentais do culto são o arrependimento e o perdão de pecados. Aqueles que não se arrependeram não podem guardar o culto, e aqueles que não guardam o culto não podem ser perdoados de seus pecados. Não foi assim que o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel apareceu na Bíblia? Sacrifício e culto são a mesma coisa. O culto de Abel e o culto de Caim. Por que eles guardaram culto? Já que nós podemos ter acesso à árvore da vida somente quando nossos pecados são perdoados, Deus ensinou para Caim e Abel a maneira de receber o perdão de pecados através do culto. E, depois de Caim e Abel, muitas pessoas ofereceram sacrifícios, derramando sangue de animais sempre que elas guardavam o culto a Deus. Milhares de anos se passaram dessa forma, até o tempo de Moisés. No tempo de Moisés, a estrutura para o culto começou a ser formada. Muitos formatos foram omitidos até então, mas no tempo de Moisés, Deus estabeleceu a cerimônia do culto no Monte Sinai, dizendo: de agora em diante, adore-me, de acordo com esses regulamentos. Essa é a lei do Antigo Testamento. Simplificando, Deus os ensinou a guardar o culto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento se tornou uma sombra e cópia para refletir o Novo Testamento. Na época do Antigo Testamento, todos os cultos eram realizados com o derramamento de sangue de animais. Contudo, no Novo Testamento, Jesus Cristo se tornou a oferta do Cordeiro Pascal e a oferta de expiação. Surgiu a lei do culto do Novo Testamento. Havia o culto no Antigo Testamento e há também o culto no Novo Testamento. O perdão de pecados nunca pode ser dado sem o culto. Sem o culto, não há ponte que possa preencher o vácuo entre Deus e a humanidade. Isso mostra o quão precioso é o culto em nossa vida de fé. Algumas pessoas negligenciam o culto e apenas pensam: eu só preciso guardar o culto na hora certa. Eu não preciso me esforçar muito para isso. Contudo, a nova aliança tem suas leis e regulamentos. E a antiga aliança também tem seus regulamentos e leis, certo? A maneira de guardar o culto da antiga aliança está escrita no Antigo Testamento. E a maneira de guardar a nova aliança está escrita no Novo Testamento. Quando consideramos isso, a nossa vida de fé nunca pode existir sem o culto. Precisamos dos cultos. O Jardim do Éden foi escolhido como uma cópia para mostrar como nós, a humanidade, cometemos pecados contra Deus no céu. E através do que aconteceu no Éden, Deus nos mostrou como pecamos
e fomos expulsos para esta terra. Então, para que possamos restaurar o paraíso perdido, Deus quer ver o que está em nossos corações através do culto. Deus disse que provou os israelitas no deserto, onde andaram por 40 anos, para que Deus pudesse ver o que havia em seus corações e como era a fé deles, não foi? Deus quer ver a nossa atitude em relação a Ele através do culto do sábado, no horário de oração da manhã, no horário de oração da tarde e através dos vários cultos das festas anuais. Dessa forma, quando for o tempo de Deus julgar os homens, cujas vidas terminarão nessa terra, Deus nos dirá quais almas se arrependeram e quais não se arrependeram. Por ser tão crítico, Deus nos permitiu o culto. Sem o culto, a nossa vida de fé não pode existir. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Essa é a cena do primeiro culto da humanidade na Bíblia. Por que Caim e Abel ofereceram esse tipo de culto? O sacrifício, isto é, o culto, tem o significado de expiação. Como podemos ser perdoados dos pecados que cometemos no passado? O significado do arrependimento de todos os nossos pecados cometidos no passado é encontrado dentro do propósito do culto. Portanto, não oferecer o culto significa não se arrepender e, além disso, essas pessoas não podem receber o perdão de pecados. É por isso que o culto é a parte mais essencial e indispensável de nossa vida de fé, que nunca deve ser omitida. Quando se trata de adorar a Deus, devemos oferecer o culto corretamente, de acordo com os regulamentos de Deus. É por isso que somos precisos quando se trata de descobrir se o sétimo dia é o sábado ou o domingo, e se o nosso sábado está sendo guardado de acordo com o regulamento de Deus, não é? É o mesmo com a Páscoa. Se tomarmos os sacrifícios de Caim e Abel e os compararmos com os tipos de culto, podemos saber que os cultos oferecidos incorretamente são como o de Caim e os que são oferecidos corretamente são como o de Abel, certo? Por isso, quando vemos o livro do Gênesis, capítulo 4, podemos entender que Deus mostrou através dos sacrifícios de Caim e Abel como restaurar o jardim do Éden, onde Adão e Eva originalmente viveram. Todos os sistemas do Antigo Testamento não foram codificados por milhares de anos, mas eles foram codificados no tempo de Moisés, e Deus nos mostrou quais eram as características do culto. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor. Como oferta pelo quê? Como oferta pelo pecado. A ação que tomamos para receber a expiação por todos os pecados que cometemos é o culto. No Antigo Testamento é chamado de sacrifício, e no Novo Testamento é chamado de culto. Eles significam a mesma coisa.
Se não houver o culto, não haverá abertura para que possamos ser perdoados dos nossos pecados. Foi por isso que Deus fez com que o sacrifício de Abel fosse passado para as gerações. E no tempo de Moisés, Deus começou a organizar a ordem e os regulamentos fundamentais do sacrifício um por um. Foi isso que se tornou as leis da antiga aliança. Em todos os sacrifícios do Antigo Testamento, está contido o arrependimento do pecador, assim como a expiação de Deus. Sacrifício ou culto é a cerimônia através da qual os pecadores podem expressar o seu arrependimento a Deus e para Deus ver o arrependimento dos pecadores e perdoar os seus pecados. Vamos para o versículo 13. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Era assim que eles traziam as suas ofertas para Deus e as usavam para o sacrifício. Eles usavam touros, às vezes cordeiros, outras vezes cabras e até pombos. O pecado está no centro de todos esses sistemas. Quando as pessoas compreendiam os seus pecados, eles ofereciam sacrifícios a Deus, dizendo: quando refletimos sobre nossas vidas, podemos ver que nossas vidas estão manchadas de pecados. Por favor, perdoe-nos. Na época da nova aliança, tudo mudou para se oferecer culto a Deus. O sacrifício inclui o arrependimento de um pecador e a expiação de Deus também. Se não tivermos a promessa de Deus, ou aliança, que agora é chamado de culto, os pecados que cometemos no céu e que nos fez ser expulsos para a terra, não podem ser resolvidos por qualquer outra coisa. Muitas pessoas dizem: precisamos apenas crer no precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Isso é tudo o que precisamos fazer. Eles pensam que mesmo que não haja culto ou sacrifício oferecido a Deus, tudo pode ser feito. Como a Bíblia chama uma fé sem obras? De fé morta. Deus disse que se compreendermos o nosso pecado e nos arrependermos dele, então devemos expressar com as nossas ações. Quando Jesus nomeou a nova aliança, ele disse: faça isso. Não disse? Ele não disse: considere isso. Tudo requer ações. Se conectarem todos os 66 livros do Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos eles são sobre sacrifício, ou seja, culto. Quem é Jesus Cristo na ordem de Melquisedeque? O sumo sacerdote. O que um sumo sacerdote faz? É necessário um sumo sacerdote se não há sacrifício? Não. Por haver sacrifício na nova aliança, o sacerdote Melquisedeque foi necessário. Sem haver culto, o regulamento da nova aliança, que é a maneira de adorar na ordem de Melquisedeque e até a ordem da nova aliança em si, se torna sem sentido. Já que o arrependimento, o perdão de pecados e a expiação estão incluídos no culto, cada momento do culto deve ser realizado seriamente e com o máximo de cuidado. O que é o culto? É somente para orar e louvar? Nós devemos orar e louvar, conhecendo o significado desses atos. Nossas orações e louvores devem conter nosso arrependimento sincero, feito com todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força e com toda a nossa alma.
A maneira de pedir perdão a Deus e transmitir o nosso arrependimento é apenas através do culto que nós estamos guardando hoje. Na época do Antigo Testamento, o que as pessoas faziam aos animais quando elas diziam: eu mereço morrer como esses animais? Elas os matavam. Então, os animais derramavam seu sangue. A morte dos animais era uma substituição da nossa morte. Nós deveríamos morrer como eles. Contudo, os animais foram sacrificados e morreram em nosso lugar. O significado de oferecer sacrifício de animais para Deus era o culto. Havia o sacrifício do sábado, da oferta diária, queimada todas as manhãs e tardes, e de cada festa anual também. Se não tivéssemos esses cultos, não haveria maneira de sermos salvos, nem de ter a vida eterna ou de ir ao céu. É por isso que o culto é realmente muito importante para nós. Através de cada culto, refletimos sobre nossos pecados. Por isso, hoje, estamos guardando o sábado, arrependendo-nos de nossos pecados. O culto não é apenas para louvar, orar e ouvir o sermão do pastor. Durante o culto, devemos ir para Deus com um coração partido e contrito. Um cordeiro, uma cabra ou um touro era sacrificado no lugar dos pecadores que deveriam morrer. Devemos estar cientes que merecemos a morte, como os animais que foram sacrificados. As ofertas que foram apresentadas a Deus se tornaram sacrifícios em nosso lugar. Por isso, através do culto do sábado, devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo, que veio a essa terra e foi crucificado em nosso lugar. Para que nos aproximemos do trono da graça com confiança, devemos refletir sobre nós mesmos todos os dias. É por isso que participamos do culto, não é? Todos os sacrifícios do Antigo Testamento contêm o sacrifício e a expiação de Deus. Vamos confirmar isso através do livro de Levítico, capítulo 16. No capítulo 16, versículo 6, está escrito: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Foi dito repetidamente: nossos pecados são expiados e perdoados, recebemos o perdão de pecados. Esse é o propósito principal do culto. Se adorarmos a Deus somente com a presença dos nossos corpos, sem as nossas almas, isso é algo com o qual devemos estar muito alertas. Na época do Antigo Testamento, os animais levavam os nossos pecados. Mas agora quem está levando os nossos pecados na época da Nova Aliança? O Pai Celestial e a Mãe Celestial, que são comparados aos resgates, estão levando os nossos pecados. Eles estão carregando o peso de nossos pecados. Cometemos pecados no céu e pecados perversos na terra também. Agora que estamos em Cristo, nunca devemos nos envolver com esses pecados outra vez. Com essa determinação, devemos guardar esse sábado. Nos arrependendo de nossos pecados passados e dando glória e graça ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, que nos perdoaram de nossos pecados, devemos nos aproximar de Deus passo a passo, todos os dias e todas as semanas, até alcançarmos o reino dos céus, certo?
No livro de Levítico, capítulo 16, Deus explica o significado da expiação através do bode emissário e do bode para a oferta pelo pecado. Vamos para o versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas o quê? Todas as iniquidades, em outras palavras, os pecados. Dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Todas essas coisas mostram que a palavra central relacionada ao culto no Antigo Testamento é expiação. Quão graves os nossos pecados devem ter sido no céu, para que incontáveis cordeiros e bodes fossem sacrificados continuamente por um longo período de 1500 anos, desde o tempo de Moisés até Jesus vir à terra. Sempre que um animal é sacrificado, não é apenas o animal que é abatido. Na verdade, nós é quem somos abatidos. Esses animais estavam lá em nosso lugar por nossos pecados. Essa é a essência do culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os pecadores deviam assistir à morte dos animais, com o coração arrependido e com a seguinte determinação: eu nunca mais cometerei esse tipo de pecado. Se não fosse pelo tempo de culto, não haveria maneira de se arrepender, nem oportunidade para ser expiado. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 7. No capítulo 7, versículo 11 diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sacerdócio mudou da ordem de Arão para a ordem de Melquisedeque. E a antiga aliança mudou para a nova aliança. Como está afirmado aqui, a humanidade não podia conseguir a perfeição através do sacerdócio levítico, ou seja, o sacerdócio do tempo de Moisés. Esse culto não era perfeito, e sim, na verdade, uma cópia. Contudo, o culto oferecido na ordem de Melquisedeque é perfeito. O que há de mais importante no culto, segundo a ordem de Melquisedeque, é o fato de que Deus levou todos os nossos pecados, certo? Deus Pai e Deus Mãe perdoaram os nossos pecados e nos concederam o direito de nos tornarmos filhos de Deus e o direito de restaurar nosso eterno lar celestial através de seu precioso sangue, para que possamos ter vida eterna e bênçãos. Esse não é o grande amor de Deus que foi concedido a nós através do culto? Tendo isso em mente, vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 21. No versículo 21 está escrito: mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o que para sempre? Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem que tipo de sacerdócio? Tem o seu sacerdócio imutável. Jesus veio a essa terra e se sacrificou pela humanidade através do sacerdócio da nova aliança. Que tipo de sacerdócio oferece esse culto? É o sacerdócio imutável. Seu sacerdócio nunca pode mudar. Ele é permanente. Se Jesus tem o sacerdócio, isso não significa que há um sacrifício para se oferecer a Deus. Somente quando há sacrifício, um sacerdócio é necessário e, além disso, um sacerdote também é necessário, certo? Vamos continuar com o versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
Através do que ele é capaz de salvá-los? Através do sacerdócio que é imutável. Jesus salva completamente aqueles que chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, que tipo de sacerdócio Jesus tem? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, o quê? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O fato de que há um sumo sacerdote implica que há sacrifício, ou seja, um culto para adorar a Deus. Já que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, precisamos entender corretamente o que é a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Ele foi o sacerdote que abençoou Abraão através do pão e vinho, quando o encontrou. Se Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, isso significa que ele segue esse sacerdócio, a sua cerimônia e seus procedimentos, certo? Quem fez isso? A Bíblia diz que Jesus Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vamos ver como Jesus realizou o sacerdócio de Melquisedeque, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? O símbolo de Melquisedeque é o pão e o vinho. Vejamos como Jesus Cristo, que seguiu a ordem de Melquisedeque, cumpriu a ordem do sacerdócio do sumo sacerdote no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o quê? Um pão. E, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Para a remissão de pecados. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão através do pão e do vinho, o que Cristo fez como sumo sacerdote, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, nos tempos, na nova aliança, o que Jesus estabeleceu com pão e vinho? Ele estabeleceu a nova aliança. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54, sobre a nova aliança, Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque nós temos a carne e o sangue do Filho do Homem, Deus nos reconhece como seus filhos e nos sela, certo? Irmãos e irmãs, através do que é realizada essa aliança? É realizada através do culto. A Páscoa, na qual a nova aliança foi proclamada, é um culto de adoração. E como Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 2, o Filho do Homem é Senhor do sábado, o sábado também é um culto de adoração. E a oferta diária queimada também é um culto. Em todo o processo no qual os pecadores se arrependem, recebem o perdão de pecados e restauram o eterno reino dos céus, se não houvesse o culto, não poderia haver qualquer arrependimento ou perdão de pecados. Todos nós queremos ir para o reino dos céus. Apenas pelo fato de que estamos oferecendo um verdadeiro culto que pode ser aceito por Deus, mostra que somos os mais abençoados entre os 7,7 bilhões de pessoas do mundo, certo? Já que a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio imutável e a ordem de culto nunca mudará, vamos permanecer na nova aliança até o fim, dando glória ao Pai e à Mãe, e retornemos para o nosso lar celestial.
Com isso, gostaria de concluir as palavras de hoje. Muito obrigado.